Olá pessoal, aqui é o Emerson do suporte de alunos do Leonardo Feitosa. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que vai servir para tirar dúvidas tanto daquela pessoa que quer comprar um cavalo, tem pouca ou nenhuma experiência, ou até para o domador. Um assunto assim que diz respeito ao comportamento do animal, né? Então o Leonardo vai dar umas dicas aqui que vai ajudar bastante, vai facilitar bastante a vida de quem vai comprar o animal e de quem vai estar iniciando uma doma. Leonardo, o que você tem a dizer para nós sobre isso? Olá pessoal, mais uma vez aí presente no mais um assunto importante, né? Agradecer aí o Emerson, o Raul e o Diego pelo suporte. Esse realmente é um assunto bem polêmico, que o cara pode, tanto o domador, tanto o cara que comprou o cavalo, dependendo do que ele quer fazer com esse cavalo, ele pode estar tendo dificuldade por ter, de repente, comprado o cavalo errado para aquela situação, né? Então, assim, eu sempre falo que todo cavalo é treinável, mas aí depende de qual é o objetivo. Quem vai montar nesse cavalo? São pessoas experientes, inexperientes, esse cavalo é para competição, é para passeio. Então, é importante a gente falar sobre isso aqui, porque muita gente começa errado. Na verdade, a maioria começa errado, comprando o cavalo errado, né? E aí, isso muitas vezes desestimula essa pessoa a se manter no cavalo, e principalmente a gente também depois vai comentar isso aqui, que é a ética, né, da pessoa que vende o cavalo. Então, bem, já estamos falando disso, vamos finalizar, que é uma situação muito importante. Então, assim, tem algumas pessoas que só domam, tem algumas pessoas que domam, mas que também comercializam, né? Uma coisa importante que eu sempre tive muito cuidado com isso, eu não sou comerciante de cavalo, mas a gente acaba, tem alguns cavalos, crio alguns cavalos, já criei bem mais, mas hoje diminuí. Mas eu sempre tive muito cuidado para quem vender aquele cavalo, vender o cavalo certo para a pessoa certa. Então, normalmente, hoje, a gente tem o cavalo como um hobby, né? A gente tem um cavalo, né, para a gente se divertir, como um esporte, como um passeio. Então, é importante que a gente mantenha a pessoa que começou no cavalo dentro desse mercado. Então, muitas das vezes, por falta de honestidade das pessoas que vendem e comercializam, acabam vendendo o cavalo errado para aquela pessoa. E aí aquela pessoa que estava ali querendo se divertir, querendo ter um hobby bacana, acabam se desestimulando e daqui a pouco vende o cavalo, não quer mais saber, vai comprar uma moto, vai comprar, sei lá, vai para a praia, né? E aí é menos uma pessoa dentro do mercado. A gente tem o compromisso de fazer essa pessoa ficar no mercado, né? O compromisso por quê? Porque é o nosso negócio, então a gente precisa estimular esse nosso negócio cada vez mais. Então a gente precisa manter essa pessoa no negócio, manter ela feliz. Às vezes a felicidade da pessoa é colocar o troféu na prateleira de cima, né? Às vezes a felicidade da pessoa é chegar no fim de semana, o cavalo dela está bem cuidado, está com pelo bonito, né? Está bem de score corporal, com gordo, vamos dizer assim, né? E quer passear com um cavalo manso, né? Então, o que acontece demais que eu vejo é que às vezes essa pessoa chega no seu sítio ou no centro de treinamento, onde quer que seja, no fim de semana, trabalha a semana inteira e fim de semana vai lá treinar, vai lá montar. E chega lá e encontra por reação, né? O cavalo não está bonito, o cavalo está largado, o cavalo se machucou, o cavalo não está bem treinado, ou o cara não está fazendo essa manutenção, montando esse cavalo para dar condicionamento. E aí uma coisa que era para dar prazer começa a dar apurrinhação
e aí essa pessoa começa a desistir e abandonar. Então, é mais uma situação importante que a gente comente aqui com os nossos alunos, nossos amigos, as pessoas que querem viver do cavalo, querem se manter, é exatamente você ter essa ética profissional, essa preocupação de manter essas pessoas felizes, se mantendo no mercado e fazendo o que é o nosso dever, né? O que a gente se propôs a fazer. Muito bem. Então, falando disso tudo, é importante que a gente comente aqui, ensine um pouco sobre uma situação que eu sempre falo nos cursos, que são cavalos de sangue quente, sangue morno e sangue frio. O que é isso? Na verdade, assim, os cavalos do sangue quente são os cavalos assim que normalmente eles têm uma linhagem ou uma raça, vamos dizer assim, que nasceram para correr. Eles têm o que a gente chama de sanguíneo. São cavalos que eles querem correr, eles nasceram para isso, tá? Então, esses cavalos normalmente não são cavalos legais para pessoas inexperientes. Ou, por exemplo, se você quer um cavalo desse para passeio, para andar relaxado e tudo mais. Claro que tudo que eu falar aqui sobre essas situações, a gente tem as exceções, né? Não são todos os cavalos de sangue quente que a gente não vai conseguir acalmá-los. Mas, normalmente, a tendência é que esses cavalos sejam mais ansiosos, sejam mais difíceis da gente domar, né? E mais difíceis de manter assim, a atenção ao treinamento. E aí, no outro extremo, temos os cavalos de sangue frio. Fecha a porta, por favor, aqui. No outro extremo, temos os cavalos de sangue frio. Normalmente, esses cavalos de sangue frio... Então, assim, os cavalos de sangue quente, a gente pode colocar o puro sangue inglês, o cavalo árabe, né? Que tem um pouco mais desse comportamento. Os cavalos de sangue frio são normalmente os cavalos de tração, os cavalos assim que a gente chama de linfáticos. São cavalos muito calmos, né? Muito lerdos, vamos dizer assim, tá? Então, esses cavalos de tração, eles nasceram para fazer força. Eles conseguem puxar até 5 vezes o seu peso corporal, tá? Mas a gente vai ter... É um cavalo que pode ser treinado, pode ser montado? Também pode, mas vão ser cavalos lentos, vão ser cavalos que, assim, não servem para uma equitação normal, assim. Volto a dizer, temos exceções, tá? Mas são cavalos que têm um pouco de dificuldade de galopar, né? Então, a situação mais interessante que tem é quando você une esses dois extremos. Então, a gente tem os cavalos de sangue quente, cavalos de sangue frio e temos cavalos de sangue morno. Os cavalos de sangue morno foram cavalos cruzados, né, entre os dois e se formaram normalmente as raças que a gente hoje utiliza para equitação, tá? Então, são cavalos que têm um temperamento mais calmo, né, que aceita o treinamento, tá? Mas que também galopam, são mais ativos, vamos dizer assim, né? E aí, aí não vamos entrar nesse mérito de raça especificamente, né? Vamos entrar em cavalos de equitação de sangue morno. Nesse sentido, a gente vai começar a ver o indivíduo também, né? Então, esse indivíduo, ele vai ter uma linhagem calma, uma linhagem mais nervosa, né? Ele vai ter um comportamento calmo, um comportamento mais nervoso. Eu sempre falo com os meus alunos, né, que é importante que você consiga temperar isso. Vamos dizer, eu sempre comparo isso como um chuveiro quente e um chuveiro frio,
né? Então, se eu quero água um pouco mais quente, eu abro a torneira do quente e abro um pouco a do frio. E assim eu vou temperando até chegar na temperatura que eu quero. E assim é que os criadores fazem, né? Para poder cruzar linhagens de forma que ele tem. O que é o ideal? É que você tenha um cavalo que tenha uma aptidão atlética, um porte atlético, que galope e que faça tudo que você queira, mas que tenha a cabeça calma o suficiente de forma que você possa acelerar e desacelerar e ele se mantém calmo, né? Então, a gente precisa aprender a observar isso nos cavalos e aprender, bem, agora eu vou falar um pouco de raça, e aprender a falar em algumas raças que vai ser possível você ter essas situações ou não, claro, e com as exceções que eu já falei. Então, um exemplo muito bacana que eu tenho disso, uma vez, eu era moleque, morava lá no Rio, a gente criava manga larga machador, que é uma raça calma, é uma raça tranquila, é uma raça que normalmente serve bastante para passeio, para concurso de marcha, o esporte também é uma raça bem bacana, aceita bastante treinamento. E eu tenho um amigo, na época, a gente, molecão, adolescente, ele queria comprar um cavalo. E aí ele ganhou um cavalo do Jockey Club do Rio de Janeiro. Era um cavalo que tinha corrido, mas que não tinha tido uma performance tão boa. E eles acabam por doar esses cavalos nessas situações. Esses cavalos não vão tão bem. Quer dizer, era um cavalo que era sangue quente, tinha uma raça que era de corrida, já tinha aprendido a correr, já tinha corrido alguns pares, e ele trouxe esse cavalo para o sítio dele para montar nesse cavalo. Bem, primeiro, foi a difícil adaptação desse cavalo, sair de um jockey club e vir para um sítio, né? Então, não conhecia nem o que era cerco. E o segundo era você conseguir fazer com que esse cavalo, que já tinha passado por tudo isso, né, de treinamento de corrida, e depois ter essa raça de corrida e essa índole de sangue quente, você conseguir fazer esse cavalo ficar calmo para um passeio, né? Então, o importante a gente falar, talvez esse cavalo, se ele tivesse sido domado de uma forma e treinado de uma forma para isso, pode ser que ele servisse para isso. Mas ele não foi treinado. A gente teve que mudar. Bem, a gente não. Eu não trabalhei esse cavalo, eu era moleque, né? Eu era adolescente. Mas na época eu lembro que se tentou fazer isso. Quer dizer, não deu certo, ele não conseguiu montar nesse cavalo e depois doou o cavalo para outra pessoa, porque não conseguiu ter esse resultado. E outro exemplo legal, no outro extremo, uma vez um aluno me ligou, me pedindo alguns conselhos e tal, me falando que ele tomou um cavalo, mas o cavalo era muito lerdo e tal. E aí eu comecei a dar conselhos para ele, né? Para ele galopar esse cavalo. E aí ele falou que o cavalo não ia, eu pedi para ele colocar uma espora, né? E convidando esse cavalo a sair da espora. E o cavalo também não ia. E aí me ligou de novo, falei, olha, pega um reinho, tenta estimular ele. Quer dizer, na verdade o erro foi meu, eu tinha que ter perguntado antes, bem, que raça é esse cavalo que você está trabalhando? Era um Percheron, um bretão, não me lembro exatamente, mas era um cavalo bem letárgico, bem, né, bem assim, para trás, cavalo de sangue frio. Então, realmente, ele não ia conseguir o que ele queria um cavalo que galopasse, um cavalo para ele treinar e tal. Quer dizer, naquela situação, ele também não conseguiu o resultado. O que é importante? Por que a gente está falando isso tudo aqui? Porque, às vezes, você vai tentar vender um serviço que você não pode entregar.
né? Então, estão falando aqui para os domadores. Então, às vezes, o cara vai chegar para você para falar, olha, eu comprei um cavalo, ganhei um puro sangue inglês do jockey e quero que você treine ele para o meu filho de 5 anos. Cara, você está pedindo para tomar choque, né? Então, eu quero deixar bem claro aqui, já falei várias vezes, mas é importante falar de novo. Existem exceções, mas a probabilidade daquilo ali estar errado é bem grande, tá? Ou o cara fala, eu comprei um cavalo mestiço com um bretão e quero fazer tambor. Tá, você pode até conseguir fazer tambor, ele vai até fazer, mas dificilmente você vai subir no pódio. Isso que eu falei mestiço, se for puro, então, né? Então, às vezes o pessoal brinca, né? O cavalo de sangue frio, o cavalo de tração, você puxar pela boca é igual puxar pelo rabo, né? O pescoço é dessa grossura. Você vai querer pedir flexionamento para ele, se ele resolver fazer força contigo, ele vai tomar a rédea da sua mão. Claro que é possível, com paciência, com calma e tal, mas aquele cavalo não nasceu para aquilo, né? Então, é importante que a gente conheça um pouco de raça para que a gente, antes de comprar esse cavalo, que a gente consiga direcionar esse cavalo para o que ele realmente está apto a fazer. E aí é importante para você que está fazendo curso ou que não está, bem, para você que quer estar no meio do cavalo. Ah, não, eu crio tal raça, então, principalmente para o domador, tá? Por quê? Quando a gente fala em treinamento, né? Ah, não, vou treinar um cavalo para rédeas. Aí a gente já está começando a fechar o cerco. Então a gente já está falando num cavalo quarto de milha, num cavalo crioulo, num pente, né? Numa palusa. E aí a gente vai fechando esse cerco. Claro que outras raças também entram, mas com mais dificuldade, né? Ah, eu quero um cavalo para concurso em marcha. Bem, a gente vai ter que entrar nos marchadores. Então, você vai direcionar quando a gente fala em treinamento. Mas quando a gente fala em doma, né? Que é o que a gente mais fala aqui, em doma racional, em doma índia, a gente não tem raça, a gente não escolhe raça. Então, a gente vai domar o de sangue quente, o de sangue morno, o de sangue frio. O que é importante? Você conheça um pouco isso, né? Estude um pouco, se integre um pouco daquilo que você vai fazer, para que você não se decepcione depois. Então, a gente vai conhecer as limitações e as habilidades desses cavalos, né? E com isso, a gente vai conseguir vender para o seu cliente o produto que você pode entregar. Então, o cara chega para você com um cavalo árabe desses nervosos e gente, eu estou dando exemplos de raças, mas, por exemplo, você pode também pegar um quarto de milha, linhagem de corrida. Então, são só exemplos, tá? Então, o cara vai pegar um árabe, trazer e vai falar, eu quero que você dome esse cavalo aqui para o meu filho. Você pega um cavalo de 6 anos inteiro, fala, não, quero isso aqui para o meu filho. Tá, vamos lá. Qual idade tem seu filho? Qual é o nível de equitação que tem seu filho? Olha, esse cavalo aqui não serve para ele. Então, às vezes, é melhor você ser sincero, você jogar limpo, né? E falar com o cara, de repente ele vai ficar bravo contigo, mas você está evitando aí um acidente ou evitando que você venda um produto que você não pode entregar, né? Tá? Então, comentei um pouco da raça quarto de milha, vamos falar um pouco mais. Então, hoje é a raça que eu mais trabalho. Então, assim, a quarto de milha, ela vai ter 3 linhagens, tá? Linhagem de corrida, linhagem de conformação e linhagem de trabalho. Dentro da linhagem de trabalho, a gente tem a linhagem de habilidade e a linhagem de velocidade. Tá. Então, a gente falou do cavalo de corrida e a gente falou do cavalo de velocidade, que são coisas distintas, né? Então, vamos lá.
O cavalo de corrida é o cavalo que vai num jockey e vai correr, apostar corrida com outro cavalo, né? Ver quem chega mais rápido e tudo mais. Quando a gente fala em linhagem de trabalho, a gente tem a linhagem habilidade e velocidade. Quando a gente fala de velocidade, o cavalo não vai correr num jockey, mas ele vai correr contra o tempo. Então, são algumas modalidades, as que vocês mais conhecem, deve ser o tambor, né? Que tem que girar 3 tambores, e ele faz isso. Quem ganha é quem faz em menos tempo, né? Corre contra cronômetro. Legal. Aí a gente tem os cavalos de linhagem de habilidade, que são cavalos que são julgados numa situação subjetiva. Então, são cavalos de rédeas, cavalos de apartação, o Working Cow Horse, o Western Pleasure, que normalmente o cavalo ele precisa galopar, mas não precisa ser tão rápido, né? Então, eles são julgados pelas manobras, pelos movimentos e tudo mais. Porém, esses cavalos, mentalmente, são cavalos com a capacidade de absorção, de ensinamento, um cavalo com a capacidade de foco no treinamento muito grande, o que às vezes não acontece com um cavalo de corrida. Como eu já falei antes, ele nasceu para correr, o foco dele é correr. Então, a gente vai fazer, normalmente, essas cruzas, né? Quando a gente quer um cavalo de rédeas, a gente quer o cavalo mais calmo do mundo, né? Que você consiga, né, fazendo uma analogia, que ele acelere de 0 a 100 em segundos, e quando você desacelere, ele calmo, relaxa, né? E tudo bem. O que não acontece com um cavalo de sangue quente. Muita gente... Bem, vamos terminar esse assunto aqui. Então, a gente falou do cavalo de corrida, do cavalo de trabalho, linhagem de velocidade, linhagem de habilidade, e temos o cavalo de conformação, que é o concurso de beleza, é o cavalo mais bonito e tudo mais. Então, são cavalos também que é um tiro no escuro, vamos dizer assim. Você não sabe se ele vai ser calmo, se ele vai ser tranquilo, se ele vai ser nervoso. Por quê? Ele foi selecionado pela beleza, tá? E não pelo seu rendimento de performance. Tá? Então, bem, dizendo isso, hoje é muito fácil você escolher, dentro de uma linhagem, o cavalo que você quer, para quem você quer. Tá? E aí está muito relacionado também à idade do cavalo. Então, se eu tenho um cavalo com uma criança, normalmente eu vou comprar um cavalo mais velho, um cavalo que já foi treinado, um cavalo experiente. Não, se é um cavalo para uma pessoa que já é experiente, eu posso comprar um potro, né? Então, até para o domador, agora eu vou jogar contra o patrimônio aqui, né? O cara chegou e comprou um potro para o filho dele e vai trazer para você domar. E o filho dele tem 3 anos. Quer dizer, nesse caso, você tinha que falar para ele, olha, tá bom, traga o potro aqui para eu domar, mas pode ser que seu filho demore bastante a montar esse cavalo, porque esse cavalo demora a amadurecer. Às vezes, é mais interessante. Então, tem um ditado que diz: cavaleiro novo, cavalo velho. Cavaleiro velho, cavalo novo, né? Em experiência. Então, é importante que você tenha esse senso e essa responsabilidade de orientar as pessoas da forma correta, esquecendo que você está vendendo o cavalo, esquecendo que você vai domar esse cavalo, de repente você ganharia dinheiro com esse cavalo, mas é importante que você tenha esse discernimento e essa ética profissional, tá? Porque às vezes ele pode ficar bravo com você hoje, mas lá na frente ele vai lembrar disso, tá? Então, não venda um cavalo que não serve para a pessoa e não oriente ele a comprar um cavalo que não vai servir para ele naquele momento, tá? Então, assim, é importante que a gente tenha esse conhecimento das raças, né?
O pessoal fala muito, o manga larga, né? Que chama aqui do manga larga paulista. O manga larga paulista é nervoso e tal. Bem, existem informações de que há bastante tempo atrás os criadores quiseram dar uma levantada na raça, deixar ele mais robusto, deixar ele maior, e colocaram um pouco de puro-sangue inglês nesse cruzamento. E isso fez com que realmente esse cavalo ficasse maior, ficasse mais forte. Mas com isso também veio o temperamento do cavalo de corrida, o temperamento mais nervoso. Mas, assim, eu não gosto de rotular essa raça com isso, porque eu já domei muitos cavalos dessa raça e que, se forem bem domados de uma forma calma, eles se tornam calmos, se tornam leais, tá? Mas, claro, existem também os nervosos. É aquela história, depois que acelera, ele demora para desacelerar, né? Mas isso é muito relativo. É importante que, para você que não entende nada e vai comprar um cavalo, você peça a orientação do seu treinador, do seu domador, de quem quer que seja. Não sai comprando cavalo no escuro, não sai comprando cavalo na empolgação, tá? Normalmente os erros acontecem na hora da empolgação. Isso já aconteceu com todo mundo que mexe com cavalo, já aconteceu comigo, provavelmente já aconteceu com o Emerson também, né? Então, Infelizmente, a gente aprende com os próprios erros, né? Exatamente. Lembrando a história do burrão lá seu, né? O burrão, uma égua velha de 25 anos. Então, e aí o que acontece? Às vezes, essa história do burrão do Emerson é engraçada, uma hora a gente conta ela aqui, Emerson. Mas ele e os irmãos dele pegaram um burro que todo mundo tinha tentado mexer, deu errado com todo mundo, fizeram tudo quanto tem besteira que pudesse imaginar, e eles acharam que ia pegar o burrão e ia resolver meio ligeiro, né, Emerson? Isso. Não, fiz o curso com o Léo, né? Vamos lá. Mas contou dificuldade, né? Deu trabalho, ficamos um ano com o burro lá mas conseguimos. Mas aí você vê que entra muito aquela coisa da persistência e explicar também para a pessoa, o proprietário, na verdade, ele omitiu, né, a dificuldade que o animal já tinha passado por várias pessoas. Então, foi uma situação só foram mais descobrir fácil. Depois. Então, nós estamos descobrindo. Então, de fato, demandou mais tempo para terminar o animal, né? E acontece muito isso, né, Leonardo? A gente vê que, às vezes, os proprietários conhecem o animal que tem e não passam essa informação para o domador, né? Aquele famoso ditado, o jeitinho brasileiro, cada um quer tirar uma vantagem, né? Aí o domador começa a trabalhar, começa a ter dificuldades, e lá na frente ele vai saber da verdade, né? Mas o cara ainda... Quando é assim, ainda tudo bem, porque ele tem a oportunidade de descobrir. E quando é um cavalo que é violento e que, de repente, boleia e o cara não fala nada, entendeu? São situações que são mais perigosas. Quer dizer, o cara está botando em risco a saúde do domador. E é importante a gente comentar aqui também, assim, normalmente o cara que está começando, ele pega meio de tudo, né? Ele meio que... Mas tem que tomar cuidado, porque tem alguns animais que realmente já foram estragados, vamos dizer assim, né? Por alguém, e que ele pode ter bardas e situações que ele pode te machucar. Então, não queira dar uma de super-homem, né? Busca informação, igual o Emerson falou, tenha persistência e calma para você chegar num objetivo. Bem, quando a gente fala de um cavalo, isso é possível, mas na situação que você comentou aí do burrão, quando a gente fala de moar, é muito mais difícil. Então, a persistência tem que ser muito maior. Sim. Ainda foi o primeiro animal, né? A gente não tem experiência com... Aliás, a gente tinha muito pouca experiência com cavalos, né? Vamos pegar logo... Como a gente estava tendo resultado com os cavalos, aí surgiu isso daí, né? Mas a gente vai aprendendo, né? A gente... Aprende. Leonardo, aí esse vídeo aí provavelmente vai surgir várias perguntas, né? E principalmente das pessoas que querem comprar um cavalo.
Eu gostaria que você esclarecesse também, porque é uma pergunta bastante frequente. A pessoa fala, não, eu quero um cavalo, mas eu quero um cavalo para passeio, mas eu quero um cavalo confortável. Aí a gente sabe, tem os cavalos de sela, né? Não que os cavalos de trote não sejam bons para... Mas cada um tem uma característica, né? Então seria legal que você fizesse uma indicação, no caso, quais são os cavalos mais confortáveis para cavalgadas, né? Então, isso é uma situação legal, porque, assim, bem, eu quero fazer uma cavalgada, eu quero sair daqui de Ourinhos e ir em Aparecida, né? E eu sou criador de quarto de milha, mas é muito provável que se eu for fazer esse percurso, eu vou procurar um cavalo marchador e que tenha marcha picada, né? E ele vai me dar essa comodidade para que eu possa ir e conseguir chegar. Claro que quando a gente fala numa cavalgada mais longa, a maioria do tempo a gente vai fazer ao passo, né? E aí não teria problema, pode ser qualquer raça, mas vão ter momentos que esse passo alongado, né, essa marcha viajeira que a gente chama, ou trote viajeiro, né, tem que ser o mais confortável possível, né? Então, é importante nessas situações você buscar um cavalo realmente de marcha picada que ele vai te dar esse conforto. Outra coisa legal de falar disso, que eu sempre critico aqui aquelas selas, né, aquelas mantas grandes, né, que te distanciam de um cavalo. Nesse caso, né, você vai viajar longe, igual a gente vê, às vezes, o pessoal trabalhando a campo, que coloca a manta, coloca o pelego de carneiro, né? Então, às vezes, você vê o cara uma distância enorme do cavalo, porque está cheio de pelego ali. Quer dizer, aquilo é para ser o conforto. Então, se nessa situação eu quero passear, eu quero conforto, aí eu quero um cavalo realmente de marcha picada, com uma sela mais confortável possível, com pelego de carneiro por cima, para eu ir passeando, me divertindo e que não, eu não, assim, não me machuque, né? Então, as celas, por exemplo, que a gente usa para tomar no dia a dia, são celas que não são tão confortáveis, são seguras, né? Mas eu usaria uma cela minha também e jogaria um pelego de carneiro por cima, mas nesse caso um cavalo de marcha picada seria melhor. Então a gente vai ter aí a marcha picada, a marcha de centro, a marcha batida, né? Então, quanto mais diagonalizado esse cavalo for, menos confortável ele vai ser, né? Então, e aí, nesses casos, volto a falar, aí procure a raça de cavalos marchadores, que aí, com certeza, você não vai se frustrar, né? Agora, é importante também que, nesses casos, vocês procurem o auxílio de alguém, né? Alguém que seja correto, para que você vá lá e compre realmente o cavalo que você quer, tá? Com a comodidade que você quer. Porque algumas vezes a gente tem cavalos, eu vejo por aí cavalos que o cara faz ele marchar ali no momento, né? Segura na boca, empurra um pouco na perna. Naquele momento ele faz o gesto de marcha que você quer, mas se você deixa ele um pouco mais livre, ele deixa ele fazer, né? Então, às vezes é possível que você consiga manter essa marcha nesse cavalo, mas alguém trabalhando para você. Mas, assim, volto a falar, a pessoa é inexperiente, quer comprar um cavalo para o seu gosto, para o seu passeio de fim de semana, para a sua cavalgada, compre um cavalo mais velho, compre um cavalo pronto, né? Que aí você tem a possibilidade de experimentar, né? De sentar nele e fazer com que ele sentir esse cavalo, né? Agora, aí é o que eu falei, estão jogando contra o patrimônio, né? A gente aqui já não está falando mais de domo, já está domado. Mas o que acontece muito, que a gente vê também cavalos com qualidade genética muito boa, né? Com o andamento que a gente quer, um cavalo que
daria tudo para ser um ótimo cavalo, mas que não é nem por problema de comportamento, problema de doma. O cara domou mal. Então, esse cavalo deixa de ser confiável porque ele foi mal mexido, né? Então, normalmente, esses casos de cavalos bacanas que você vai montar e tal, é porque passou na mão de alguém lá atrás que domou bem. Então, conheço algumas pessoas que têm essa qualidade de domar e de treinar, que normalmente as pessoas que compram vão nele porque sabem que os cavalos dele são confiáveis. Uhum. Então, a engrenagem precisa estar justa, né? Em Uhum. todos os sentidos. Falando de raça, de comportamento, de linhagem, de atitude, e tudo isso unida ao manejo e ao sistema de doma, ao sistema de treinamento. Não adianta ele ter tudo isso, é igual o cara pegar um carro de Fórmula 1, por exemplo, do cara que está ganhando e jogar na minha mão, né? Estou com o melhor carro, mas vou chegar lá, vou fazer vexame, né? Então não adianta você ter o animal bom se você não sabe fazer um bom trabalho para que você tire o que ele pode te dar. Uhum. Até essa questão de temperamento animal, né, Leonardo? A gente fala sobre quem gosta muito de cavalgada, eu fiz muitas, e às vezes a pessoa compra aquele animal um pouco mais quente, até se torna desconfortável para ele, porque todo mundo está indo naquela passada. Aí ele pega aquele animal quente, o animal quer antecipar, ele tem que ir para frente e ficar esperando o pessoal, aquele animal não fica quieto. Então é ideal, principalmente, é que tem muitas pessoas que gostam, né, de animal que tem esse comportamento. É gosto, né? Eu sempre brinco, né? Tem gente que acha bonito ser feio, né? Eu não gosto. Eu sempre, quando a gente faz os cursos de doma, que eu pego um cavalo para madrinhar, eu falo, cara, me dá um cavalo manso, para que eu possa ajudar as pessoas, se for preciso e tal. E aí, normalmente, você está no Aros, o cara vai te dar aquele cavalo chato para aproveitar. Não, vou dar o cavalo na mão do Feitosa, que ele vai dar um repasse para mim. E é horrível, porque você não consegue relaxar durante o passeio. Às vezes, os cavalos domados estão mais calmos do que o madrinha, Sim. entendeu? Então, tem gente que acha legal ir sapateando por meio da rua, arrancando o retrovisor de carro. Eu não acho. Eu quero soltar a rédea no pescoço do meu cavalo ir caminhando, né? Então, de que adianta eu ter uma Ferrari aqui no meio de Ourinhos se do nada ela resolve acelerar sozinha, né? Que é o que acontece com esses cavalos, né? Eu que quero acelerar, eu que quero dar a velocidade e a direção, né? E esses cavalos com esse temperamento, às vezes, te dá essa dificuldade. E o bacana, a gente está falando de cavalo sanguíneo e tal, mas muitas das vezes não é nem o cavalo, é o cara que gosta de ficar fazendo graça. Uhum. Mas isso é gosto, tá? Agora, falando em bem-estar animal, né, eu não vou muito em cavalgada mais, porque tem muita gente que não respeita o próprio cavalo, que fica fazendo essas graças e esgotando os cavalos e, né, uma coisa que era para ser legal começa a ser chata. Então eu nem vou para não passar raiva. Uhum. Aí tem mais uma situação, né, que é bom até a gente frisar, que é lógico, quando você tá ainda na fase de doma, você vai começar a trabalhar, fazer os passeios externos, né? Mas uma grande maioria das pessoas, nós já fizemos, o meu irmão, inclusive com o burrão que você citou aí, participar de um passeio, um passeio longo, aí você coloca o animal para ele ir afirmando, né? Só que a gente vê que muitas vezes acontecem acidentes, então queria uma opinião sua para quem faz isso ou quer fazer isso, né? Esse aprendizado desse boto, quando ele começa a sair do redondel, você tem que começar a colocar ele em situações que ele vai viver na vida real, né? Na vida pós-redondel, né? Então, você começa fazendo um passeio ali dentro do seu rancho, você começa fazendo
passeios maiores, colocando ele em situações de mais estresse, vamos dizer assim, não de estresse, mas que ele vai ver coisas novas, né? Então, normalmente o que eu sugiro aqui é sempre você ter uma outra pessoa junto com um madrinho, um cavalo que seja manso. Então, você vai começar a sair dali, vai começar a passar na frente de um portão que tem um cachorro latindo, você vai começar a passar numa situação onde vai ter caminhão passando, barulho de caminhão, você vai passar numa ponte, você vai passar num local que vai ter sacola voando, coisas que dentro do seu rancho não vai ter. Então, você precisa começar a ensinar a seu potro que essas coisas acontecem e que é natural, é normal, que ele pode confiar em você e que você não vai colocar ele numa furada. Quer dizer, se você está levando ele ali, é porque ele pode ir e ele pode confiar em você. Claro que essa confiança já precisa ter sido construída lá atrás, né, dentro do redondel. Então, quando esse potro confia em mim, eu começo a sair com ele de forma que ele vai estar se sentindo respeitado e sabendo que ali o domador não vai colocar ele numa furada, né? Claro que em algumas situações ele vai ter medo, ele vai negar de passar, ele vai assombrar. O que é importante é que você tenha toda aquela paciência, persistência, calma, para mostrar para ele, né, que tudo bem, ele pode passar ali, ele não vai ter medo. Então, passa 1, 2, 3 vezes, até ele entender, não, aqui tudo bem. É importante a gente lembrar daquela situação que o cavalo não tem visão de profundidade, né? Então, algumas vezes ele precisa de um tempo para adaptar a visão, para achar o ângulo de visão, para ver a profundidade daquilo. Por exemplo, ele tem que pular uma poça d'água, ele tem que subir num degrau de uma ponte, tá? É importante que você dê esse tempo para ele e que, normalmente, o que as pessoas fazem é, nesse momento, já dar uma arreada. Então, calma, paciência, ensina ele, mostra para ele que ele pode passar ali, que ele não precisa ter medo disso. Então, nessas horas, é importante que você tenha esse tipo de comportamento. E aí, no dia a dia, ele vai se adaptando àquilo e vai perdendo o medo e as coisas se tornam normais. Então, o que acontece? A partir desse momento, você está construindo uma situação na cabeça desse cavalo, esse cavalo está ficando sólido, de forma que, quando for entregar ele para o dono, entregar ele para o amador, para a pessoa que me contratou, esse cavalo já vai ter passado por tudo isso, mas na minha mão, né? Então, eu já ensinei a ele que ele não precisa ter medo. Eu tinha autoridade para ensinar isso para ele. Autoridade e capacidade e equitação. Aí, algumas vezes, esse proprietário, esse amador menos experiente, não tem essa autoridade. Não porque ele não quer, é porque ele não tem equitação para isso, ele não tem essa firmeza que às vezes é necessária. Então, às vezes, voltando àquele ponto que às vezes o proprietário quer acelerar, acha que o cavalo está pronto e tudo mais. Isso que eu falo, é importante que esse cavalo esteja sólido, que esse cavalo esteja firme, para que você consiga entregar ele para o domador. Para o domador não, para o proprietário. E é interessante esse proprietário vir montar nesse cavalo algumas vezes antes, para que eu consiga fazer a ponte entre ele e o cavalo e consiga mostrar para ele como ele deve agir, como ele deve fazer. Né? Então, não é só o cavalo que a gente está domando, a gente precisa estar orientando também o proprietário para que ele consiga ter uma atitude muito parecida com a minha, para que o cavalo entenda dessa forma. Então, só reforçando, Leonardo, essa questão, né, de você tirar um animal do redondel e já colocar para fazer um passeio, por exemplo, uma cavalgada, né? Então, o ideal é que se tenha a confiança desse animal, né? Antes de você fazer um passeio mais longo. Porque às vezes você faz um passeio ali por perto, na sua região,
já com o objetivo de ir preparando aquele animal, né? Mas o que acontece muitas vezes, o cara pega aí uma viagem aí de 50, 60 quilômetros, o animal recém-mexido. Ah, não, aí, quer dizer, aí a gente não está falando nem de uma situação mental, a gente está falando de uma situação corporal. Sim. Esse cavalo não está pronto fisicamente para ir, né? Às vezes, mentalmente, ele até está, mas fisicamente não. E aí, isso é um erro que acontece demais no nosso meio quando a gente fala em cavalgada, né? Então, eu faço uma analogia com as pessoas, normalmente é assim, a cavalgada na minha cidade é em abril, né? Aí eu vou lá em fevereiro, pego meu cavalo do pasto, coloco ele numa cocheira, dou comida para ele, raspo todo dia, porque o cara quer ir na cavalgada com um cavalo gordo e o pelo brilhando, né? Bem, você é maratonista, né? Você faz isso antes de ir para uma maratona? Vai para casa e come bastante para ficar bem gordinho, para ir bonito na maratona? Não, você se prepara para ela, não é verdade? Você tem uma alimentação balanceada, você corre todo dia, você tem seus treinos, você prepara os seus músculos e o seu coração para fazer aquela maratona, não é verdade? Então, os caras fazem, quer dizer, os caras entre aspas, né? Muita gente ainda faz isso, né? Totalmente ao contrário. Por quê? Porque ele quer ir com um cavalo bonito, mas beleza não é sinônimo de saúde, né? Eu acho muito mais interessante você pegar um cavalo que estava solto a pasto, com liberdade, que ele anda o dia inteiro, que até está com a costelinha aparecendo, não está tão gordo. Esse cavalo vai chegar muito melhor no fim dessa cavalgada do que o que estava na cocheira com pelo bonito, comendo não sei quantos quilos de ração. Então, é importante que a gente tenha essa consciência de que a gente precisa preparar esse cavalo também para ir, né? Esse cavalo, o condicionamento físico, né? O condicionamento do coração dele para aguentar isso aí, né? Então, isso é uma situação realmente importante. As pessoas, assim, hoje, com o advento da internet, melhoraram muito, né? Hoje a gente já não vê mais essas atrocidades, mas ainda existe, né? E a gente está aqui para tentar dar o máximo de informação para elas, porque muitas das vezes o erro acontece por a pessoa não saber, não é por maldade, não é por querer sacanear o cavalo dela, é por não saber mesmo, né? E aí é uma questão de orientação, né? E esse é o nosso objetivo, orientar essas pessoas a fazer o melhor possível. Certo. Só para finalizar, Leonardo, eu sei que essa pergunta vai chegar. Temperatura é diferente de temperamento, né? Como você já estava falando sobre o temperamento. Então, eu sei que essa pergunta vai surgir. Eu gostaria só que você esclarecesse essa questão. Quando a gente fala de um cavalo de sangue quente, né? Algumas pessoas acham que a temperatura corporal dele é mais quente do que o outro. Não, a temperatura é a mesma, né? A temperatura é exatamente a mesma do cavalo de sangue quente, morno e frio. Agora, o temperamento que é uma situação diferente. E aí vamos aproveitar para falar disso que a gente está falando de cavalgada, vamos falar de temperatura do ambiente. Então, é diferente um cavalo que, por exemplo, vou perguntar para você, você correu ano passado a Maratona do Rio, calor de 40 graus, é muito mais difícil, não é verdade? Do que você correr aí na sua região, que é mais fria. Então, a gente precisa ter todos essas situações em mente, porque aquele dia que a temperatura do ambiente está muito quente, a gente precisa dar mais descanso, a gente precisa trabalhar menos, a gente precisa oferecer mais água, não é verdade? Tá? Então, repara que a gente está falando o nosso assunto principal aqui é doma, mas a gente está falando de manejo, a gente está falando de bem-estar, né? Então, você não pode esquecer disso também, né? Então, esteja atento a todas essas diferentes situações para que você possa ter um bom resultado no que você se propôs a fazer. Sim. E tem aquela situação também, aproveitando esse gancho, né, que a pessoa às vezes
ela tem uma simpatia, ela não conhece cavalo, mas ela tem uma simpatia por uma determinada raça. Só que aquele animal é predominante de um clima mais frio, e a pessoa mora numa região mais quente, e aí ela quer comprar aquele animal. Ela pode ter problema, né, de adaptação, que acontece normalmente com os cães também, né? Na verdade, isso acontece mais em cães, né? Por conta do tamanho do pelo, né? Os cavalos, a gente tem alguns cavalos que têm mais pelos, então a gente tem uma raça no Brasil, tá, há pouco tempo até no Brasil, chama Friesian, são aqueles, o Gypsy Horse, né? São esses cavalos que têm muito pelo nas pernas, tá? Então são cavalos originários de regiões onde tinha neve e tal, e esse pelo ajudava a fazer um isolante térmico, tá? Mas não tem tanta diferença, pelo menos eu não vejo tanta diferença aqui para nós, porque o cavalo ele consegue ficar com um pelo liso e ele consegue transpirar suando igual a gente, né? Diferente do cachorro, né? Então o cachorro que tem aquele pelo muito grande, muito espesso, que vivia na neve, chega que sofre, porque ele não consegue dissipar tão bem esse calor que ele dissipa através da respiração. Uhum. Tá? Mas esse é um tema muito legal, porque quando se fala do cavalo, né? O cavalo é apaixonante, tem muita coisa para saber a respeito do cavalo, né? Então, Sim. provavelmente acredito que vão surgir várias perguntas aí a respeito para a gente esclarecer aí futuramente. Tomara, porque é legal que, assim, por mais que você estude, você não conhece todas as raças, tem raça que eu nunca nem ouvi falar o nome, né? Uhum. E aí a gente vai se aprofundando, vai estudando, a gente que é apaixonado pelo assunto, vai aprendendo também. Então, às vezes, essas perguntas me chegam e, às vezes, eu não tenho a resposta para dar, não tenho absoluta certeza e acabo tendo que estudar um pouquinho mais também, que é o que eu sempre falo aí para os meus alunos. Vamos estudar, tá? Estudar cada dia mais informação e essa informação vai te fazer diferente dos outros. Uhum. Eu falo, domador tem um monte por aí, mas diferenciado tem poucos. Então, estude, que isso vai fazer diferença na sua vida. Certo. Bom, Leonardo, agradecendo aí mais uma vez a sua participação, né? Trazendo essas informações aí muito importantes às pessoas. E vamos Legal. terminando, né, mais essa edição aí da Saiba Mais LF, pedindo para que você deixe sugestões para os próximos programas, né? Isso é muito interessante porque nós fazemos esses programas de acordo com as suas perguntas, então as suas sugestões, né? Então isso é muito importante para a gente. Então não tenha preguiça, dá seu like se você gostou, vai lá no campo de comentários, deixa a sua pergunta, né? Se inscreva no canal e ativa o sininho para você receber sempre as notificações. E isso aí vai ser muito importante para você também, você vai angariar, né, mais seus conhecimentos, né? E para a gente também, para a gente ir crescendo e poder estar produzindo cada vez mais material útil para você. É Leonardo, isso aí. agradecendo mais uma vez aí a sua participação. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Tamo Até a junto. próxima. Valeu.